Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Essa aula de revisão, pessoal, ela é tanto para quem vai fazer avaliação de recuperação, como também para aqueles alunos que querem rever o conteúdo do primeiro bimestre, aquilo que é essencial do primeiro bimestre de 2020, esse ano de distanciamento social, esse ano que nós tivemos o ano interrompido das aulas presenciais, agora com aulas à distância, né? Então, essa revisão é para todos vocês, vai prepará-los melhor para a segunda série, para a terceira série, para o seu Enem, para o seu vestibular. Então, essa revisão é para todos, já que eu coloquei aqui o essencial do primeiro bimestre, aquilo que é importantíssimo para você desse primeiro bimestre de 2020 da sua segunda série. Eu sugiro que você pegue um caderno, coloque a data, coloque aí revisão de biologia primeiro bimestre e faça algumas anotações daquilo que você verá aqui durante essa aula, tá bom? Essas anotações, elas são importantes para você aprender de fato, para sua memória entender que isso aqui é importante para você. Então, você pode fazer mapa mental, você pode fazer um resuminho no seu caderno. Isso aí, para quem vai fazer a avaliação de recuperação, será importante, porque você vai poder consultar, eu te libero para você consultar esse material na hora da sua avaliação. Acho que esse ano está sendo um ano bastante desafiador, você está dando o melhor de você, então vai poder consultar sim tudo aquilo que você anotar dessa revisão no seu caderno na hora de você fazer a sua avaliação, tá bom? Eu acho assim que vocês são maravilhosos, vocês estão assim persistindo, superando. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, especialmente nesse ano assim de tantos desafios, tá bom? Então anota tudo direitinho e na hora da avaliação você consulta, ok? Pessoal, o primeiro assunto que eu vou trabalhar e que vai estar lá na sua avaliação é sobre as categorias taxonômicas. Então, as categorias taxonômicas, elas organizam os seres vivos. Elas nos mostram mesmo assim como é que a gente pode ter os seres vivos organizados. Então, os seres vivos estão divididos em 3 domínios. Esses domínios estão divididos em reinos, os reinos divididos em filos, os filos divididos em classes, as classes divididas em ordens, as ordens divididas em famílias, as famílias divididas em gêneros e os gêneros divididos em espécies. Então, na espécie, a gente tem aqueles seres com maior afinidade, que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Se a gente fosse pensar que essas 7 categorias taxonômicas, se a gente pegar a inicial delas, a gente tem o reficofage. Então, o reficofage, ele nos traz, é uma palavra esquisita, que nos traz a sequência correta das categorias taxonômicas. Vai ter questão para você lá na sua avaliação de recuperação sobre as categorias taxonômicas, ok? Vamos relembrar as regras internacionais de nomenclatura científica. Vai ter questão também lá sobre nome científico. São regras internacionais que devem ser obedecidas para sempre no mundo inteiro. Há um sistema binominal, onde o nome científico é formado por 2 nomes. O primeiro nome refere-se à categoria gênero, é o epíteto genérico. Ele deve ser escrito sempre com a inicial maiúscula. O segundo nome refere-se ao epíteto específico. Ele define a espécie, ele deve ser escrito com a inicial minúscula. Todo nome científico, ou ele veio do latim, ou ele é latinizado. Ele não deve estar como texto em geral. O nome científico sempre deve estar destacado, sublinhado, negrito ou itálico. Então, vai ter uma questão lá na avaliação de recuperação, onde vai ter vários nomes que você precisa observar qual deles está seguindo as regras internacionais de nomenclatura.
Então, o nome precisa ser o primeiro nome com a primeira letra maiúscula, o segundo nome tudo minúsculo. Esse nome deve estar destacado do restante do texto, ou em itálico, ou negrito, ou ele deve estar sublinhado, ok? Pessoal, vamos relembrar a organização biológica. Como é que os seres vivos estão organizados na Terra? Então, nós temos os átomos formam as moléculas formam as organelas, um conjunto de organelas forma uma célula. Um conjunto de células que trabalham em conjunto, elas formam um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo, também chamado de indivíduo ou espécime, que é o representante da espécie da qual ele faz parte. Então, essa organização biológica, ela continua. Um conjunto de organismos da mesma espécie que habitam o mesmo ambiente forma a população. A população não vive isolada, ela se relaciona com outras populações. Um conjunto de populações forma a comunidade biológica, ou também chamada de biocenose. Essa comunidade depende de fatores físico-químicos para viver. Então, a comunidade são os seres vivos e o ecossistema são esses seres vivos mais os fatores físico-químicos, como água, temperatura, pressão, luminosidade. Então, a gente diz que é o meio biótico, que são os seres vivos, mais o meio abiótico, que são aqueles fatores físico-químicos que auxiliam a vida ali. Todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Então, vai ter uma questão lá na sua avaliação que ela vai falar de um desses momentos aí da organização biológica, ok? Vai ter uma questão também sobre coronavírus, é o vírus agora do momento, né? Por causa dele que nós estamos em casa, por causa dele que as nossas aulas presenciais foram suspensas, e vai ter uma questão lá sobre como é que o Covid-19 é transmitido. Então, ele é transmitido por saliva, por espirro, por tosse, por aperto de mão, porque essa mão pode estar contaminada. Então, é isso, né? É o que a gente está vivenciando, de passar frequentemente álcool em gel nas mãos, ou lavar as mãos frequentemente, usar máscara para a gente, assim, não respirar esse ar que pode estar contaminado, evitar de sair, evitar de ter contato com outras pessoas, contato mais próximo, para a gente aí não ser contaminado. Então, vai ter uma questão sobre Covid-19, sobre como é que ele pode ser transmitido para nós. Então, uma questão assim bem light, bem fácil de ser respondida, e nós que já estamos vivenciando essa pandemia há alguns meses, nós estamos assim, acho que sabendo, né, o que devemos fazer e que a gente faça, tá? Então é isso, vai ter lá uma questão sobre Covid-19 para vocês. Vai ter uma questão também, pessoal, sobre bactéria. Então, as bactérias estão dentro do domínio bactéria. Esse domínio tem o reino Monera, onde elas estão. A bactéria é um ser procarionte. Pró significa primeiro, primitivo. Cário significa núcleo, quer dizer que as bactérias não possuem um núcleo delimitado, elas não possuem a carioteca. E quando a gente tem uma doença bacteriana, a gente combate essa doença com antibiótico. Então, no Brasil, há regras, há orientações específicas da Anvisa em relação ao antibiótico. A gente só pode comprar antibiótico com receita médica, receita que fica lá retida na farmácia. Então, vai ter lá uma questão na sua avaliação falando sobre isso aí tudo que eu disse sobre bactéria e também antibiótico. Então, antibiótico não é para vírus,
não é para fungo, não é para protozoário, não é para dor no corpo. Antibiótico é um medicamento específico para combater as bactérias. E quem pode passar esse medicamento é apenas o médico. É o médico que vai poder nos dizer se aquilo que nós estamos sentindo é causado por bactérias ou não, e é ele que vai prescrever essa receita para a gente poder comprar e usar esse medicamento da maneira como foi orientada, para a gente ter, então, a cura, né, da doença que está sendo tratada. Pessoal, vai ter uma questão também lá, ela está linkada com aquelas regras de nomenclatura científica que eu disse, mas é para você analisar uma situação. Eu tenho aqui dois exemplos diferentes de nomes científicos para você analisar e vai estar lá na sua avaliação de recuperação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, cão doméstico, canis familiares, o canis lupus, que é o lobo, e o canis latrans, que é um outro tipo de, como se fosse lobo, né? Nome popular. Você observa que esses 3 animais são de espécies diferentes, ó, canis familiares, canis lupus, canis latrans, são espécies diferentes. Só que eles são do mesmo gênero, que é o gênero Canis. Então, se eles são do mesmo gênero, todas aquelas outras categorias anteriores, reino, filo, classe, ordem, família e gênero, eles fazem parte. Agora eu tenho aqui um quadrinho de uma questão. Tem a macieira, Pyrus, Malus, Goiabeira, Psidium, Guajava, Laranjeira, o nome científico Citrus sinensis, Jabuticabaçu, Myrciaria, Cauliflora, Lichia, Lychee chinesensis, Lima da Pérsia, Citrus aurantifolia. Então aqui você tem 3 animais do lado esquerdo que são de espécies diferentes do mesmo gênero. E aqui você tem aqui um monte de plantas, né, frutíferas. E aí, se eu te pedir para observar aqui se há 2 plantas do mesmo gênero, eu quero que você observe que tem a laranjeira, que é Citrus sinensis, e a lima da Pérsia, que é Citrus também, aurantifolia. Então, 2 citros aqui e só, o resto não tem mais plantas do mesmo gênero. Então, se você tiver que observar uma questão lá na sua prova em relação a gêneros e espécies, aqui a gente tem, então, a laranjeira, Citrus sinensis, e a lima da Pérsia, Citrus aurantifolia. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies diferentes, mas a gente tem 5 gêneros diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, porque tem 2 citros, tá bom? Então, vai ter uma questão lá na prova sobre você identificar espécies e gêneros. Só isso. Se começa pelo mesmo nome, são do mesmo gênero, tá bom? É isso. Vai ter uma questão também sobre dengue e prevenção dessa dengue. Dengue é uma doença endêmica, né? Nós temos no Brasil, inclusive no estado de Goiás, essa doença presente todos os anos, em números esperados. E a gente sabe que a prevenção, já que a dengue é transmitida por picada de inseto contaminado, esse inseto precisa de água para se reproduzir. Então, a maneira da gente se prevenir de dengue é não deixar a água parada, porque essa água parada pode ser foco dos mosquitos da dengue. Então, a dengue é causada por um vírus, mas esse vírus é transmitido pela picada de um inseto que precisa da água para se reproduzir. Se a gente deixa a água parada, esse mosquito se reproduz, ele pode se contaminar e aí a gente pode ter então, né, a disseminação cada vez maior dessa doença.
Então, vai ter uma questão lá na sua prova sobre prevenção de dengue. E é isso, é não deixar água parada, né? Que a gente sabe bem, vê nas propagandas e precisamos colocar em prática. Vai ter uma questão também sobre vírus. Então, para relembrar, os vírus são seres acelulares, são partículas com dimensões ultramicroscópicas. Eles possuem uma morfologia variada, eles têm formatos diferentes, eles não têm constituição celular, são parásitas intracelulares obrigatórios. Eles só podem ter uma vida que não é deles parasitando uma célula viva. Eles não possuem metabolismo próprio, sozinhos eles não são capazes de fazer nada. Alguns têm capacidade de cristalização e podem ficar aí no ar, dispersos. Eles são constituídos de proteínas e ácidos nucleicos. Então, ele é formado por uma cápsula proteica, que é a proteína que o envolve, e um ácido nucleico no seu interior, que pode ser DNA ou RNA. Os vírus são capazes de sofrer mutações e são capazes de se reproduzir. Na verdade, ele não se reproduz sozinho. Na verdade, a célula que ele está parasitando vai reproduzi-lo. Então, vai ter uma questão aí sobre vírus na sua avaliação de recuperação e eu comentei aqui. Pessoal, é isso. Espero que vocês estejam aí, né, preparados, que vocês sigam um cronograma de estudos, que vocês assistam às aulas, façam resumos, que a gente faça dessa segunda série, assim, o melhor possível, né? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.